Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de hoje possa alcançar o nosso coração, né? E que seja mais um dia de instrução e aprendizado da palavra de Deus para conosco, né? Estou aqui mais uma vez trazendo para vocês, como prometido, uma vez por semana, trazendo estudos sobre a palavra de Deus, acerca da palavra de Deus. Amém? Já peço que você curta, comenta, compartilhe este vídeo, indique para um amigo, para um irmão que gosta, que ama aprender da palavra de Deus. Amém? O livro que nós vamos ler hoje é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 a seguir. Peço a você, né, que abra o teu coração, leia a palavra sem reserva, né? Eu falo que para a gente ler e entender o que está escrito na palavra, é preciso, irmãos, nós abrir mão de nós mesmos, né? E deixar que o Espírito Santo venha fluir no nosso coração e nos revelar o conteúdo expressivo da palavra, né? Porque se a gente lê a Bíblia, irmãos, cheio de nós mesmos, né? Cheio da nossa sabedoria, nosso conhecimento humano, eu falo que a palavra de Deus não surte o efeito, né, que dos céus para nós é desejado, porque o Senhor, ele veio para nos instruir, né, fazer nós, né, ser fortes na palavra, para nós ter fé, conhecimento, sabedoria, né, o que falta muito nos nossos dias de hoje. Então, irmãos, o intuito desses estudos é para que nós venhamos ter uma vida cristã, né, conforme a vontade do Senhor. Não é a minha vontade, não é a vontade de igreja, né, de nenhuma denominação, mas a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Espírito Santo ministrar no nosso coração e nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, irmão, aí sim, né, a palavra tem surtido efeito na nossa vida. Porque senão fica como se você lê um livro. A Bíblia que eu estou lendo aqui hoje é uma Bíblia, eu gosto muito dessa tradução, né, traduzida, é Revista e Corrigida, João Ferreira, né, de Almeida. E eu gosto muito dessa Bíblia aqui, irmãos, porque ela tem no índice, né, temático e o esboço, né, na frente do resumo, assim, é um resumo na frente dos livros. Então, para quem é pregador iniciante, né, já é pregador praticante, olha que essas Bíblias, elas são ótimas. Porque antes de todos os livros, né, você tem ali o esboço temático e o resumo, né, do que é aquele livro que você vai ler acerca daquilo que quer falar. Então, é para a gente ter argumento, né, na ministração, para a gente não pregar heresia, né, aquilo que a Bíblia não diz. E eu falo, irmãos, a Bíblia ela é simples. Então não adianta nós tentar tirar, nem nós tentar colocar. E eu já quero que você coloque aí nos seus comentários o que você acha desse livro, né, dessa carta específica que nós vamos ler hoje. Será que essa palavra só foi para o povo lá de Coríntios? Ou se ela é válida para os nossos dias atuais? Né? Queria que você deixasse seu comentário aí respeitoso, né? Nós temos liberdades de expressão, desde que não venhamos ofender uns aos outros. E os irmãos vão entender o que eu estou falando no decorrer dessa palavra, amém? No livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo 6, o verso 1, está escrito assim: ouça algum de vós, tendo alguns negócios contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as outras coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar
o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante aos infiéis. Na verdade, é já realmente uma da falta entre vós. Tendes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofrei antes dano? Mas vós mesmo fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Vou terminar aqui. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não nos ressuscitará pelo seu poder? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que se o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Achei por bem, né? Ler o versículo todo, para que nós venhamos ter um melhor entendimento acerca dessa palavra. Irmãos, eu falei com os irmãos que eu ia começar a ler texto com os irmãos, aonde falam claramente, que tais práticas vai nos impedir de herdar o reino de Deus. Então nós já lemos, fizemos estudo aqui, hoje já é a terceira semana. A semana passada eu falei sobre os frutos do Espírito, Nessa semana agora eu estou falando também sobre o tema de algo, de coisas importantes que não vai nos separar do reino de Deus, irmãos. A palavra não é minha aqui, ó. Nós lemos aqui por duas vezes, falando que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não herdarão, irmãos, não herdarão. Não tem se é mais ou menos, se vai. Porque hoje em dia a gente vê pastores até, irmãos, renomados, querendo, como a gente fala lá em Minas, tampar o sol com a peneira. E não é bem assim, irmãos. Nós vamos ser julgados pela minha vontade? É pelo que eu acho? É pelo meu querer? Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, irmãos. Então, se a Bíblia diz
claramente, igual nós lemos, que tais atos vai nos separar do reino de Deus, é porque vai nos separar do reino de Deus. Né? Então, hoje em dia é um evangelho de um amor que não oferece justiça. Né? Quantas vezes eu já vi pastores, né, falando que sobre certas situações, né, que não acredita que um Deus de amor vai lançar uma vida no inferno por conta de certos pecados, né? E que a Bíblia condena, irmãos. Então a gente tá cheio de heresia no nosso meio e por gente grande, não é gente pequeno, às vezes leigo porque não conhece a palavra, que também tem muitos, né? Mas o que entristece é de ver às vezes pessoas, né, que passaram por faculdades, experiências grandes diante de Deus, e hoje para chegar no final, né, ficar distorcendo coisas tão claras. Então eu falo que tem certos textos da Bíblia que tem que ser rasgado, irmão, né, na cabeça de algumas pessoas. Porque se Deus é amor, não vai condenar ninguém pelos atos. Por que então que a gente não vive uma vida errônea, né? Já que no final tudo depois vai virar pizza, né? Um modo meio popular de dizer, né? Os irmãos nos perdoem que eu tenho às vezes um modo meio simples de falar, mas o que eu entendo é isso, irmãos. Se nós não precisamos ter santidade, né? Se Deus entende tudo, se Deus vai perdoar tudo devido a sentimento, então para que nós vamos esforçar para ter uma vida de santificação? Né? E eu falo que tem coisas que é lógica, né, irmãos? Eu sou uma pessoa bem racional, né? Eu peço até para me mudar um pouquinho, mas tem coisas, irmão, que a gente não consegue explicar, que vem do Espírito. Então não adianta tentar explicar, ninguém explica Deus. Mas tem coisa, irmão, que até um raciocínio lógico, né, a gente consegue ter uma base ali de entendimento, às vezes, ali na palavra. Então nós lemos que aqui nesse texto vai nos falar sobre o litígio entre irmãos. E o que a gente vê hoje, né? Um processando o outro. Irmão, não tô dando legalidade não, porque infelizmente, né, tem coisa que é crime. E às vezes a pessoa, né, não sabe, né, tem mau hábito, né, igual tem pessoas que têm hábito de levantar calúnia, defamação. Irmãos, isso aqui na lei, nossa, é passivo de punição, viu? Se você não sabe, né, que às vezes tem muita falsidade entre os irmãos, na minha frente é uma coisa, por trás é outra, né? Então, irmãos, tem coisa que é passivo de pagar aqui na terra e é passivo de pagar também lá no céu. Então aqui vai falando acerca dessas coisas, está falando sobre o litígio entre os irmãos, que os irmãos não podem levar causas um dos outros perante a justiça, senão tem que ser julgado dentro da igreja. Eu estou falando isso para irmãos que são crentes, tá? Irmãos que são crentes, que faz a profissão de servir a Deus, não para atos criminosos, tá, irmão? Entenda bem. Atos criminosos, irmãos, tem que ser julgado pela igreja e tem que ser julgado pela justiça aqui da terra, viu? Não pense você, né, que tá cometendo aí crimes passíveis de justiça de terra, né, que você não tem que pagar o seu erro aqui perante a terra, perante o povo aqui, irmãos, que tá enganado, vai ter que pagar, tá? Quem rouba tem que pagar ali o preço, quem mata também, irmãos, né? Quem faz abuso, né, os irmãos sabem, contra criança, também tem que ser preso, irmão, de qualquer espécie, né? Agressão, isso tudo é passivo de crime. Então, tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Estou falando de questões, irmãos, que às vezes podem ser resolvidas entre os irmãos, sem ter que levar perante os infiéis, como a Bíblia tá dizendo aqui, né? Então, tem muitos irmãos que não resolvem entre si dentro da igreja, e às vezes quer levar isso diante de um ímpio para julgar. Eu passei uma situação uma vez, né, e quero falar aqui bem breve, bem rapidinho, porque falando desse assunto, me veio à memória, né? Eu vi um certo dia uma pessoa, né, ser até mesmo que meio envergonhada, irmãos, diante de um juiz aqui da terra, né? Porque essa certa pessoa estava querendo causar dano ali, né, aos seus filhos,
e teve que ouvir uma correção de um juiz. E até hoje eu fiquei com essa palavra na minha mente, irmãos. E doeu ali o meu coração, porque eu falei, meu Deus, a gente sendo crente, né, ter que ouvir isso de um ímpio. É doído, né? Então a pessoa, né, queria deixar os filhos no prejuízo. O juiz virou e falou, olha, hoje os seus filhos precisam do senhor, que está pequeno. Mas vai ter um dia que é o senhor que vai precisar dos teus filhos. Pensa, irmão, um crente ter que ouvir isso de um juiz iníquo, de um ímpio. Ter que ser repreendido por um ímpio. Não foi eu, viu, irmãos? Né? Eu vi, ele estava ali participando, viu o caso. Mas eu fiquei envergonhada como serva de Deus, irmão. De ter que ver um crente cego espiritualmente, né? Ter que ser repreendido por um ímpio. Eu saí de lá com tanta vergonha que eu falei, meu Deus, porque na verdade, irmãos, quando nós erramos, praticamos alguma injustiça, seja ela qual for, de qualquer natureza que for, vocês sabem que o nome que vai primeiro é o nome de Jesus, porque o povo fica escandalizado, irmãos. E às vezes os crentes estão tão cegos espiritualmente que não vê isso, né? Que tá por cima sempre. O orgulho é tão grande, irmãos, o diabo cega, o denominador desse século cega tanto, às vezes tantos crentes que pratica tantos atos, achando que vai ficar ali entre quatro paredes, que não vai sair, que não vai ter... Mas tantos ímpios têm sido escandalizados com atos de crente, irmão. São aqueles que não entram no céu, os fariseus, e não deixam ninguém entrar. Então, irmãos, nós estamos falando, eu não estou falando nada fora do contexto, foi fato sobre esse tema aqui que nós lemos agora, que eu vi, que eu presenciei, né, que eu falei, meu Deus, que vergonha, né, para um crente ter que ser repreendido por um ímpio porque tá com dureza de coração. Não quer fazer o que é certo, né, avarento, porque quando envolve dinheiro, queridos, meu Deus, eu falo que filho vem de mãe, pai vem de filho, tudo por conta do bendito dinheiro. Todo mundo é muito amigo, irmãos. Todo mundo se gosta muito, enquanto não tem o dinheiro envolvido. É um dos pecados que nós lemos aqui, a avareza. Sempre quer. O amor ao dinheiro, né? Então coloca o amor ao dinheiro acima de amizade, acima de família, né? Acima de tudo, irmãos. Que é isso? Será que isso vem de Deus mesmo? E as pessoas não enxergam, irmão. Né? Então, prejudica sempre um ao outro. Então, nós lemos aqui sobre estas coisas aqui, ó. Mas os mesmos fazeis a injustiça e fazeis danos, e isso aos irmãos. E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu não, irmãos, é a palavra. Se você está praticando injustiça com alguém, com algum do seu irmão, o que mais a gente vê hoje? Crente que compra e não paga, né? Vira até a cara depois de cobrar e tá na igreja. Muitos até em cima de púlpito pregando, deu prejuízo ao seu irmão, né? Não tá que nem Zaqueu, que quando teve o encontro com Jesus... O que ele fez, irmãos? Era ímpio, Nicolau, não sabia da verdade. Mas quando teve um encontro com a verdade, o que ele fez? Ó Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado o meu irmão, eu vou restituir ele até 4 vezes mais. Então eu falo que crente que arrepende mesmo dos atos errados que faz, não, eu prejudiquei alguém, o que eu vou fazer? Vou restituir 4 vezes mais do dano que eu causei. Aí tem arrependimento. Que esses arrependimentos, irmão, que não tem restituição, não é arrependimento, é remorso, tá? Então, já tenho dito. Então, assim, se tem alguém nessa situação, conserta. Tá devendo seu irmão? Corre lá e paga. Porque não é vergonha, irmãos, a gente comprar fiado, né? Não é vergonha fazer parcelamento. A vergonha é você deixar de pagar o que você deve. E principalmente, irmãos com irmãos, prejudicando uns aos outros, né? Tem muitos irmãos avarentos também, que só gostam para si. Nós vamos entender isso aqui agora. Não herdarão o reino de Deus. Aqui, ó, ele tá falando, não erreis, nem os devassos, tá vendo? Devassos, né? É só Jesus, irmão. Eu não quero nem comentar essas devassidão aqui. Depois você procura no Google aí o que é devasso.
Nem os idólatras. Aqui, ó, gente que pratica idolatria, né? Quer falar dos católicos, adorando o santo, mas tá cheio de gente aí idolatrando pastor, idolatrando pregador, idolatrando cantor, fazendo acepção de pessoas. Quantas vezes a gente vive isso, irmãos? Tem gente que idolatra uns aos outros. Ah, tem irmão que é digno de ser abençoado com tanto. Tem outro irmão que é simplesinho, faz exceção. Isso também é pecado. Nós vamos ler isso aí. E também a gente pode enquadrar isso daí, às vezes, na idolatria, tá? Tá cheio de idólatra. Eu já vivi situação de idolatria dentro da igreja, assim. Tem irmãos que passam perto de um irmãozinho simples, não dá a paz do Senhor. Mas vê um presidente de uma grande denominação, irmãos, meu Deus, falta até espaço na boca para abrir, né? Por que será? Então, irmãos, Deus não agrada essas coisas, tá bom? Nem os adúlteros, né? Os irmãos sabem o que é adúltero, né? É gente que são casados aí e que ficam envolvendo com outras pessoas, fora do ato do casamento. Tem coisas mais profundas acerca do adultério, mas vamos deixar para outro lado. Viu? Você que é casado aí, tá? E fica aí na rua olhando aí as mulheres que não é sua, você que fica olhando o homem que não é seu, né? Deus já preparou alguém para estar do teu lado e você fica desonrando. Antigamente, irmãos, o adultério era quando era pego no ato. Mas Jesus veio, o que Jesus disse, né? É o que eu falo. Que os irmãos pregam, não, que Deus é amor, irmão, mas Deus é justiça. Jesus disse, ó, eu, porém, vos digo que aquele que olhar e no seu coração tentar com ela, já digo que praticou adultério. Então, essa é a palavra de Jesus Cristo, irmãos. Não é minha, não, é a palavra de Jesus. Então, antigamente, antes de Jesus, tinha que ser pego no ato para ser considerado adultério, né? Mas, né, depois que Jesus veio, Jesus colocou a coisa melhor ainda um bocadinho. Olha, se você só olhar e desejar alguém que não é seu, que não foi Deus que preparou, já tá em adultério. Tá vendo como é que é sério, irmão? E as pessoas ainda brincam. Nem os efeminados, né? Os homens, né, que gostam de vestir de mulher. Nasceu um homem e põe na cabeça ali que é mulher e quer vestir de mulher, né? Outros nem travestem de mulher, mas é aqueles homens que com jeito feminino, né? Nem os sodomitas, né? Que é quase ali, né, pratica ali a mesma história. Irmãos, não é eu não, é a Bíblia. Se quiser ficar com raiva, fica com raiva da Bíblia. Se quiser processar, processa a Bíblia. É que eu tô lendo só o que tá escrito aqui. Então, quem quer saber o que é afeminado, né? Mais profundo, dá uma lá no Google. Vai lá perguntar o que é efeminados. E sodomitas também vai falar lá bem no Google lá. Nem os ladrões, né? Gente que rouba. A gente já tá falando sobre isso daqui. Tem gente que assalta, irmão, sem colocar revólver na cabeça de ninguém, nem arma, irmãos, né? Pega, mão lisa, né? Como a gente diz lá em Minas. Adora ficar com aquilo que não é seu, né? Não herda, não. Tá escrito aqui. Os ladrões, seja de qualquer natureza, qualquer espécie. Ficou com o que não é seu, tá roubando. Tá roubando. Eu tô falando aqui, vai para pastor, né? Que adora embolsar o dízimo dos irmãos, né? Pastor que adora viver da fé, mas vive da fé dos outros, que da dele mesmo não vive, né? Irmãos que fica também mexendo ali no dinheiro da igreja, né? Porque os irmãozinhos vai lá, doa a oferta lá para manutenção do templo, aí vai lá pegar o dinheirinho para ficar luxando, né? Comprando bolsa de grife, fazendo cirurgia plástica, andando com um carro de última geração. Irmão, tá cheio de ladrão, irmão, no nosso meio. Não tô falando do salário dos pastores, não. Porque pastor, presbítero, tudo é digno de salário, né? Que é bíblico também. Tô falando de gente que pega dinheiro, né? Como eu tô falando aqui pra igreja, isso aqui tava acontecendo tudo dentro da igreja de Coríntios, irmão. Não foi no mundo, não. Tudo dentro da igreja. Isso que nós estamos lendo aqui. Então tá cheio de gente mexendo no tesouro do Senhor. Um olho grande, né? No dinheiro que é para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados.
Que tá escrito na Bíblia isso, irmão. Oferta e dízimo para a igreja, isso é para manutenção do templo, irmão. Para pagar o salário do pastor, salário digno, tá? Tô falando dessas coisas exorbitantes aí, irmão. 70 mil, 60 mil, quem que vai gastar isso, irmão? Acumula tanta riqueza aqui que depois não consegue nem gastar, né? Aí fica deixando herança para depois o se brigar. Que causa é isso depois. Esses homens têm juntado tanto dinheiro que depois que morre lá os cabeça, os filhos é aquela brigaceira. Cada um quer ficar com mais dinheiro que o outro, cada um quer mais poder do que o outro. Só serve para destruição, irmão. Dinheiro é para nós viver com dignidade, irmão. Não é para nós viver com luxo. Jesus mesmo falou que nós temos que acomodar as coisas simples. Vai ler a Bíblia. Eu queria ver esse povo aí, ó, que não lê esses textos aí, quer falar de gente que fica querendo viver como franciscano, igual eu vi um grande pregador aí, ó, que disse que morava numa casa com 8 pessoas em 2 cômodos. E hoje aí, né, é super famoso, ganha muito dinheiro, né? E fica aí causando escândalo, tá? Não tô falando contra a riqueza, irmão. Tem gente que trabalha, né? Ganha ali com o seu esforço, com o suor dos seus braços. Eu tô falando de gente que usa a fé dos outros para enriquecer. Igreja e obra não é para enriquecer ninguém, não. Quer enriquecer, irmão, vai ser empresário. É igual tem muitos pastores que são empresários. Não mexe ali no dinheiro da igreja, nem. Não, porque tem gente que vive andando aí de carrão, casa importada, e os membros da igreja passando fome, sendo despejados, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel. E as igrejas riquíssimas, e os pastores presidentes riquíssimos. Vocês acham que Deus agrada disso, irmãos? Tem que falar, irmão, que não ninguém fala. Tem pastores que usam a igreja para enriquecer, irmão, enriquecimento ilícito. São ladrões e roubadores. Falo para os grandes e para os pequenos. Nem os avarentos, né, que eu já falei um pouco aqui, pessoas que amam dinheiro. Né? Irmão, tem gente que vive só por conta de dinheiro. Você vai conversar com ele, meia dúzia de palavras, irmão. 6 é sobre dinheiro, sobre bens. Você não vem falando no rei nem 1 milímetro. É só dinheiro, é prosperidade, é bens, é acúmulo. Só acumulando riqueza, onde a traça e a ferrugem corrói. A Bíblia diz, acumular esse tesouro no céu. Isso aí é palavra minha ou é de Jesus? Mas tem gente que só quer acumular aqui na terra, viu? Então, presta atenção. Deus não agrada isso não. Tá escrito na Bíblia. Nem os bêbados, viu? Os crentes aí que adoram ficar tomando vinho, que não pode embriagar, né? Então aqui, ó, nem os bêbados, viu? Os bêbados, presta atenção, ó, os bêbados, nem os maldizentes, quem adora ficar falando mal dos outros, falando mal da vida dos outros. Irmãos, maldizente. A formiguinha atarefada. Eu não falei que eu ia falar muito sobre essa formiguinha atarefada aqui, ó. É gente que adora ficar falando mal dos outros, irmão. Meu Deus do céu. A vida deles é tão insignificante que eles gostam de falar do irmão. Porque tem gente que a vida deles é tão sem graça, irmão, que só sabe falar mal da vida dos outros. Você perguntar, eu falo que é a Globo da igreja. Meu Deus, você perguntar, sabe da vida de todo mundo, fala da vida de todo mundo, mas da sua mesmo não sabe. É pessoa que é tão vazio, tão insignificante, tão vazio de Deus, irmão, que só sabe falar da vida dos outros. Eu falo com Deus que, meu Deus, eu peço a Deus estrutura. Porque é umas pessoas que eu tenho dificuldade de lidar, irmão, com gente que adora ficar falando mal da vida dos outros. É 2 tipos de pessoa que eu tenho dificuldade. É gente ruim. Porque tem muita gente ruim. Ruim mesmo, coração ruim, tá? A cara é de um santo, mas o coração é de um demônio. Então, toma cuidado. Maldizente, ó, também. Não vai herdar não, viu? Você que fica falando mal da vida dos outros. Aí fica falando lá do cabelo dos outros, da saia dos outros, da roupa dos outros, da bermuda dos outros, mas a língua sua é grande, fofoqueiro. Você também não vai entrar no reino. Nem os roubadores, né? Nós já falamos aqui dos roubadores. Inclui lá na classe dos ladrões, herdarão o reino de Deus. Então é a irmã Rosilene que está falando isso aqui? Ou essa doutrina aqui, ó, isso aqui é costume, é uso e costume? Diga aí pra mim, eu quero que você comente. Isso daqui que nós falamos aqui é uso e costume ou é doutrina que tem que ser pregado na igreja?
Eu falei que eu ia falar aqui, mano, acerca de assuntos que ninguém fala. Que o povo quer deixar a igreja podre, irmão. Não quer ter limpeza mais. Né? Então tem que sumir, irmão. Que esses pecados do meio do povo. A igreja de Coríntios era uma bênção. Era uma bênção. A igreja cheia dos dons, cheia de tudo que vocês pensarem, irmão. Tinha na igreja, na vida, na qualidade espiritual. Mas também não faltava os pecados. Aí Paulo via os pecados da igreja e ficava calado, irmãos? Ou ele falava pro povo consertar? Então, o que está faltando na igreja hoje é isso, irmãos. Eu falo que é cinto na calça dos homens, né? E mulher de pulso também. Porque mulher também pode falar as verdades que Deus manda. Então, o povo não quer mais falar, vai machucar. Aqui, machuque. Machuque e o Espírito Santo vem depois com o bálsamo lá e traz a cura. Porque não adianta ficar adulando, passando a mão, criando pecado dos outros, que aí fica essas igrejas mortas. Pode rachar de orar, rachar de jejuar, irmão. Deus não ouve. Porque Deus não opera onde tem iniquidade. É palavra minha ou é palavra do Senhor? Deus não opera onde há iniquidade. Aí depois eu pergunto, por que o paralítico não anda? Por que você não vê mais milagre na igreja? Você não vê ninguém nem ser batizado com o Espírito Santo dentro da igreja. Como é que o Senhor vai manifestar o seu Espírito com a igreja podre, fedendo as narinas de Deus, irmão? Então, ou nós consertamos diante de Deus para nós morar no reino do céu, ou nós vamos enquadrar nessa palavra, não herdarão o reino de Deus. Eu queria que alguém me explicasse aí se esse reino de Deus aqui, ó, é o reino aqui da terra ou é o reino celestial. Não vai herdar o reino de Deus, irmão. Porque Deus não tem parte com iníquo. Deus não tem parte com iniquidade. Deus não tem parte com crente que ama viver na prática do erro. Tem prazer de errar, tem prazer de ficar fora do caminho do Senhor. Tem prazer de transgredir a lei, não tem arrependimento, é ruim de natureza. Não adianta, irmãos. Se eu e você não tiver enquadrado na palavra, irmão, nós não vai subir. Nós tá na igreja, sabe fazendo o quê? Passando tempo e ficando emocionado, sentindo um pouquinho da presença. Ou nós conserta para morar com Jesus na glória, irmãos, ou nós vai ficar aqui servindo de pedra de tropeço na vida de muitos. Porque tem muita gente que não vai na igreja, mas por causa dos escândalos dos crentes. E eu não estou justificando quem não vai, não, que a gente tem que ir por amor ao nome de Jesus Cristo. Mas se eu e você for pedra de tropeço na vida de alguém, nós vai servir a Deus também em vão. Porque chegar no último dia, nós vai ser rejeitado pelo Senhor. E quem fala isso é a palavra. Viu? Que é por ela que nós vai ser julgado. Então tá na hora de acordar. Né? Tem crentes aí, tá cheio de gente pregando avivamento. Deus não vai avivar esse povo que vive na iniquidade, que vive no pecado. Sabe o que é o avivamento de Deus, irmão? Quando o adulto largar de ser adúltero, quando o ladrão largar de ser ladrão dentro da igreja. Sabe o que é o avivamento? É quando os homens de Deus, as mulheres de Deus largar de ficar bebendo, enchendo a cara de vinho e achando que isso é uma situação normal, né? Aí é avivamento. Quando as pessoas largar de ficar falando da vida dos outros, começar a fazer que nem o profeta pediu para Jesus tocar no lábio, purificar o lábio com a tenai da brasa viva, tá com a língua ferida, não aguenta, ai, não aguento mexerico, não aguento ver, pede a Jesus, toca nos meus lábios, Senhor, purifica os meus lábios, faz como o profeta falou, purifica os meus lábios com a tenai da brasa viva. Jesus tá aí, é para nos consertar, irmãos. Não é para ver nós indo com passos largos para o inferno. Então tá na hora de falar. E Deus me levantou para falar, irmãos. Para falar, a verdade não é minha não, a verdade é da Bíblia. Porque é doutrina, é bíblica e tem que seguir. Você quer ir para o céu? Segue, porque senão tá escrito aqui, não vai herdar o reino de Deus. Amém? E a missionária não tá brava não, viu? É porque eu fico... eu tenho muita ênfase assim, regalo bem o olho assim, né? Mas é necessário falar. É necessário. Não adianta, irmão. Pode ficar 40, 50 anos na igreja. Se tiver de iniquidade, vivendo de engano, nem eu, nem ninguém que pratica tais coisas vai herdar o reino do céu.
tá? E semana que vem tem mais, tá bom? Então assim, ó, quer morar no céu, irmãos? Quer ir viver com Jesus na glória? Quer ser participante das bodas do Cordeiro? Conserta hoje, que é dia aceitável do Senhor. Tá? É dia aceitável. Não olha a minha carinha simples, nem meu jeito simples, não. Olha a Bíblia que nós lemos aqui. Que o que eu li aqui, não falei nada de mim mesmo. Eu só citei Bíblia, eu não citei achismo, não citei eu acho, não. Eu li a Bíblia. E a Bíblia é desse jeito. Ela não vai mudar porque eu quero, porque você quer. Ela não vai enquadrar na minha vida, na sua vida. É nós que temos que enquadrar dentro dela aqui, tá? A palavra de Deus não vai mudar por nossa causa, não. É nós que temos que mudar pela palavra do Senhor. Já tenho dito. Que Deus abençoe a todos. Já vou fazer uma oração. Hoje passou mais um pouquinho. Mas se você tiver paciência de ouvir, tenho certeza que assim como eu fui edificado aqui nessa manhã, você também vai ser. Porque toda vez que eu prego aos outros, irmão, eu estou pregando para mim primeiro. Então, se eu estou lendo, aqui ó, eu também sou a igreja do Senhor. E eu vou orar aqui agora, vou pedir a Deus também perdão pelos meus pecados, se eu tenho praticado alguma dessas coisas aqui, porque às vezes, involuntariamente, né, a gente às vezes pratica coisas que depois desagrada, né, ao Senhor. Então eu peço a você que está ouvindo esse vídeo aí agora, que está ouvindo essas palavras, se tem alguma transgressão com Deus, né, mesmo sem querer, vamos orar, vamos pedir a Deus para ajudar nós a consertar naquilo que nós temos errados diante dele. Porque a palavra do Senhor é assim, sim, não, não. O que passa disso não vem do Senhor, irmãos. Então não adianta eu ficar aqui falando que coitadinho de você, coitadinho de mim, porque Deus sabe. Não, Deus não sabe de nada, não. Deus sabe que Ele criou nós para adorar a Ele. Deus sabe que Ele deu o único Filho dele para que através do sacrifício de Jesus Cristo nós fôssemos salvos. Então Deus sabe disso. E Deus sabe que em Cristo nós seremos mais que vencedores. Então em Cristo nós podemos todas as coisas. É todas. Nós podemos vencer o pecado se nós estivermos com a vida escondida em Cristo. Muitos não conseguem vencer, irmãos, porque louva Jesus de lábio, mas o coração está longe de Deus. Né? Então só tem um meio de nós vencer. Nós abandonar as práticas pecaminosas, confessar a Jesus os nossos pecados e pedir ao Senhor perdão para que nós possamos nos encontrar irrepreensíveis no dia do juízo. Amém? Porque quem vai a juízo é quem está devendo. Então, já coloque isso, né? Aqui na terra tem erro, às vezes, judiciário. Mas lá no céu não vai ter, não. Então, hoje nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Nós temos um mediador, que é o Espírito Santo. Mas vai ter o dia do julgamento, irmãos. Então, que eu e você possamos, né, conduzir na nossa vida com boas obras, nos enquadrar na presença e na palavra do Senhor, para que no grande dia de nós lá prestar conta, o Senhor, em vez de falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno, nós venhamos escutar da parte de Deus: vinde a mim, bendito do meu Pai, o reino que eu tenho preparado para vós. O lugar que eu tenho preparado para vós. Qual dessas duas palavras você quer escutar da boca de Deus? Eu quero escutar, vinde a mim, bendito do meu Pai. Então hoje nós temos escolha, nós temos dois caminhos. Ou servimos ao Senhor pela porta estreita, ou andamos pela porta larga. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas se nós fazemos profissão de servi-lo, perdão, irmãos, que servimos Ele de acordo com a palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, que através, Senhor, deste vídeo, Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos entendimentos. Que se em alguma coisa, meu Pai, nós temos transgredido, Senhor, a Tua vontade, e não temos praticado, meu Pai, a doutrina da palavra do Senhor, ó Deus, que nós venhamos consertar, ó Pai, as nossas culpas diante do Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, Pai, porque a Tua palavra nos diz que os nossos pecados é que faz divisão entre nós e o Senhor.
Espírito Santo, que nós sejamos uma igreja, Senhor, de Cristo nessa terra, Pai. Senhor, a igreja de Coríntios tinha tudo, meu Deus, tudo, Senhor, meu Pai, para agradá-lo, mas insistia muitos em permanecer no erro, em transgressão com a tua palavra, meu Deus. Espírito Santo, que nós possamos escolher a boa parte, a qual de nós, Senhor, não será tirada, meu Deus, que é de estar aos teus pés aprendendo, Senhor, da tua palavra. Porque o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai querido, Pai amado, eu te entrego esta oração, te entrego esse ensino nas tuas mãos, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, perdoe aí o nosso cachorrinho, né? Porque eu falo que eles, até os cachorros, meus bichinhos, fazem parte do ensino. Até minhas galinhas tem dia que participam. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.